E aí, vamos estudar a lição? Mais uma semana em nome de Jesus, começando o assunto desta semana falando sobre a sarça ardente. Gente, que experiência deve ter tido Moisés, assim, deve ter sido uma impressão fantástica, ver um arbusto queimando e o fogo não consumia. Imagina só, deve ter sido semelhante ao rei Nabucodonosor vendo o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego dentro da fornalha e a fornalha, o fogo não os consumia. Algo que certamente o deixou extasiado, boquiaberto. E olha, algumas lições podem ser aprendidas através desta sarça que não se consumia. Mas antes, eu quero chamar a tua atenção para o texto em destaque, que é Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Se liga. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Deus escuta o clamor dos seus filhos que sofrem. Se ligou? Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Desceu como? Desceu através do seu mensageiro Moisés. Deus muitas vezes vem atrás do seu povo por intermédio dos seus mensageiros. Você acredita nisso? Os profetas que ele escolhe para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É voltar para casa, aonde anteriormente haviam estabelecido-se lá na época do Abraão, do Isaac e do Jacó. Passaram agora um tempo no Egito feito escravos, mas agora era hora de voltar para casa. Ei, está na hora de voltarmos para casa também. Já estamos há um tempo nesse mundo aqui escravizado por todas essas circunstâncias que o pecado criou e nos envolve. E agora está chegando a hora de voltar para casa. Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Daqui a pouco a gente volta para o Éden prometido, em nome de Jesus. E segundo, o que dá para considerar aqui, eu falei isso no início para vocês, os significados da sarça ardente. Uma sarça que se queima e não se consome. Que entendimento a gente pode ter a respeito disso? Um primeiro entendimento poderia ser que a sarça poderia representar o povo de Deus que estava vivendo nesta aflição que o Senhor Deus disse que está contemplando, que está observando, mas por maior que seja esta aflição, o povo não vai deixar de existir por causa desta aflição. O fogo não vai consumir a sarça, a aflição não vai destruir o povo. É um entendimento possível? Você quer ver uma outra coisa? O outro entendimento é que Deus é um fogo que não destrói, que purifica. Para aqueles que aceitam o fogo da presença de Deus, este fogo não os consumirá, os purificará. O fogo de Deus sobre a sua vida. E uma outra coisa que acontece esta cena é no chamado de Moisés, chamado para liderar o povo durante o êxodo, durante o processo de libertação. Moisés seria o âncora de Deus. E tendo isso em vista, significa que a visão da sarça sem ser consumida é um mistério. Como é que pega fogo e não é destruída? Demonstrando que o chamado de Deus também é um mistério. A gente não entende, mas se nós nos colocarmos nas mãos dele, este mistério será revelado, coisas extraordinárias ocorrerão. Temos muito a aprender nesta semana, porque é simplesmente uma experiência fantástica aqui em Êxodo capítulo 30, que nós vamos focalizar em especial, no Reavivados por sua palavra desta semana, mas nesta semana no capítulo 3, no conteúdo da lição da escola sabatina. Vamos juntos no nosso estudo, no nosso crescimento, no nosso êxodo? Ora comigo, Pai querido, obrigado pela oportunidade de degustar da Tua palavra que tantos ensinamentos nos trazem. Ajuda-nos a obedecer ao Senhor, em nome de Jesus, amém.